Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar aqui sempre acompanhando nossos vídeos todos os dias. Sou eternamente grato a todos que possam se inscrever, compartilhar e até mesmo deixar aqui os seus relatos para que possamos apresentar sua história. Um homem viajava durante a noite, só que algo sobrenatural o envolveu e os seus sentidos ficaram desorientados. Aquela estrada passou a ser algo aterrorizante. Esse fato que vou relatar aconteceu comigo no ano de 1983. Eu guardo esse fato em minha mente e jamais esquecerei devido à estranheza dos acontecimentos. Para os céticos, eu garanto que foi verdade, sendo que ninguém pode duvidar. O fenômeno aconteceu comigo em uma única experiência. Naquele ano de 1983, eu namorava uma garota chamada Adriana e eu a conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo. Quando eu a vi pela primeira vez, me apaixonei de cara. Linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, era um encanto. Dançamos a festa inteira e nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Adriana moravam em um sítio próximo a Camupuã, Mato Grosso do Sul. Ela estava morando com a sua tia na cidade de Araraquara, em São Paulo, onde eu morava na época. Ela dizia que foi morar com a sua tia para ter mais chance de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existia oportunidade de estudo e nem tampouco de trabalho. O tempo foi passando e Adriana disse para mim que passaria uma parte das suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que não os via. Eu gostaria muito de poder ir com a Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio com seus pais, pois além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Mas como eu trabalhava e não teria férias tão cedo, isso não seria possível. No entanto, eu tinha direito a alguns dias de folga no trabalho devido a ter realizado tarefas à noite. Eu consegui tirar 3 dias de folga, que completaria com o fim de semana se transformaria em 5 dias. Isso já estava bom demais. Então, eu planejei levar a Adriana de carro e ficar lá 3 dias e voltava sozinho para o trabalho. A Adriana voltaria depois de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. O meu carro era um Passat TS, que era um ótimo carro na época, e eu cuidava muito bem dele, sempre fazendo revisões. Então, eu não me preocupava com a parte mecânica. Chegou o grande dia, então partimos para a viagem. De Ribeirão Preto, a nossa cidade de origem, até o sítio onde moravam os pais de Adriana, tinha aproximadamente 850 quilômetros. É bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia, como GPS, celular e internet. As rotas das viagens eram feitas por mapas. Eu usava um que eu conseguia no DER de São Paulo e era bem completo. Na data marcada, eu e Adriana partimos a tão esperada viagem. Tudo transcorreu tranquilamente durante esse tempo e passamos por lugares lindos com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Adriana era bem afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas todo aquele percurso valeu a pena. Os seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá andamos a cavalo, pescamos, fizemos passeios pela região e foi uma maravilha. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei as minhas coisas para o retorno, devido a não estar me sentindo muito bem. Eu dei uma desculpa e acabei saindo tarde de lá, já quase anoitecendo. Adriana e os seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim eu resolvi ir, pois queria já no domingo estar em casa para me preparar e trabalhar na segunda-feira. Então parti. Peguei a estrada de terra próximo ao sítio dos pais de Adriana. Já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos. E como o tempo estava nublado, ameaçando chuva,
a noite se tornaria mais escura ainda. Ainda bem que o meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha mais 3 auxiliares, 2 que já estavam no carro e mais um que eu coloquei antes de partirmos de Ribeirão Preto como precaução, pois eu não sabia se pegaríamos trajetos escuros e afastados da cidade. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam muito e ali passava uma má impressão. Pouco depois começou a chover. Eu já estava seguindo por aquela estrada de terra por um bom tempo e em um determinado ponto eu vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não conseguia passar. Então me lembrei que havia uma derivação a alguns quilômetros dali. Dei a volta com o carro e chegando no local encontrei 2 derivações, uma para a esquerda e outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, eu seguiria de certa forma em direção à cidade, encontraria o caminho correto. Convicto que estava correto, virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza se aquela estrada me levaria para a cidade. E conforme o caminho se seguia, notei no céu umas luzes estranhas. Eram como neons ou lençóis de luzes suaves nas cores azuladas, esverdeadas e vermelhas. E isso durante todo o caminho. Achei estranhíssimo aquilo, mas continuei seguindo em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. Durante todo o caminho, os 5 faróis do carro estavam ligados, os 2 originais e os 3 auxiliares. Eu via a vegetação em volta e os detalhes da estrada, mas naquele momento parecia que não havia mais nada ao meu redor. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra e em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. Nesse ponto eu fiquei muito assustado. Então parei o carro, abri o vidro e não ouvia nada. Nem o vento, nem a vegetação balançando, só o motor do carro. Saí do veículo para observar melhor, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que eu vou contar agora é algo bizarro, anormal, muito estranho. Aposto que ninguém acreditaria, mas aconteceu mesmo. Bem, não havia nada ali, simplesmente nada. Quando eu digo nada, é vegetação, pedra, céu e até a estrada. Eu estava pisando no nada. Os faróis iluminavam a região, mas eu só vi o carro e as luzes dos faróis. Não havia piso, chão lateral, céu. E olhando ao seu redor, era um piche, um vazio, um breu total. Eu me senti perdido e angustiado e não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem as estações do rádio funcionavam. Só existia um chiado. Eu nem sabia o que pensar, o que fazer. Estava completamente perdido e desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas fiquei com medo de cair em algum buraco. Sei lá, pois eu não via nada, não existia nada e eu nem sabia o que estava ali na minha frente. Desliguei o carro e fiquei com o rádio chiando, parado por algum tempo. Não me lembro de mais nada. Bem, acredito que eu acabei dormindo ou desmaiando, pois de repente escutei um barulho enorme e quando abri os olhos vi um trator na minha frente e já era de manhã, pois graças a Deus tudo estava claro. O motorista do trator desceu e perguntou se estava tudo bem comigo. Eu disse que não sabia. Perguntei onde estava. Ele disse que estava na estrada que levava a Camapuã, ou seja, era a estrada que estava antes de desviar por causa da árvore. Eu agradeci o homem e segui em frente. Cheguei a Camapuã, coloquei a gasolina no carro e segui viagem. Nunca mais passei por nada parecido. Acredito que de alguma forma eu tinha ido parar em Sete Além. Não sei bem o que aconteceu, mas eu posso jurar que toda essa história é verdade. Você já passou por alguma história semelhante? Já? Então, manda o seu relato pra gente. Eu terei a grata satisfação de apresentar aqui para vocês.
No mais, um forte abraço e te espero aqui no próximo vídeo.